Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso momento devocional, a Palavra de Deus. Esse amigo que vos fala, eu sou teu irmão Ailton. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem para você, uma mensagem do Senhor para o teu coração. E eu pretendo ser bem rápido, bem direto naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco. Vai estar baseando no livro de Gênesis, capítulo 19. E o tema é instruções para proteção e vitória em cada escolha. Então, aqui nós vamos entender, só no tema, instruções para proteção e vitória em cada escolha. Então, se você fizer uma escolha, preste bem atenção, uma escolha de acordo com uma direção de Deus, se você fizer uma escolha de acordo com uma direção de Deus, você pode ter certeza que você vai ter êxodo, você vai ter vitória, você vai ter proteção, se você seguir uma direção, tá? Então, instruções para proteção e vitória em cada escolha. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 19. Tá? Livro de Gênesis, capítulo 19, já abriu a sua Bíblia? Mas eu te peço antes para que você venha se inscrever no nosso canal, para que você venha comentar esse nosso vídeo, para que você venha também compartilhar com mais pessoas que você entende que ela precisa receber essa mensagem, né? Essa instruções para proteção e vitória em cada escolha. Então, tome cuidado com as escolhas que você faz. Tome cuidado. Então, compartilhe com essas pessoas que você entende que ela precisa receber essa palavra. Compartilhe com teus amigos, compartilhe com teu parente, compartilhe com outras pessoas que você entenda. Essa pessoa precisa de ser instruído nessa palavra. Essa pessoa precisa dessa direção. Então, instruções para proteção e vitória em cada escolha. Então, o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Vamos então para o momento da palavra, porque chegou a hora. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. E no momento da palavra, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, diz assim, preste muita atenção. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aqui é uma direção que o anjo está dando para o sobrinho de Abraão, Ló. O sobrinho de Abraão, Ló, tinha feito uma escolha totalmente errada. Quando Abraão disse vamos ter que se separar, vamos ter que seguir cada um para o teu lado. E a Bíblia vai dizer que Ló, o sobrinho de Abraão, olhou para uma cidade, uma campina, uma cidade bonita, aos olhos, decidiu seguir para esse lugar, chamado Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu aí, irmão Ailton? Aconteceu que, depois de algum tempo, Deus iria destruir essa cidade, porque era uma cidade pecaminosa, uma cidade totalmente fora da direção de Deus. Aí, Deus teve misericórdia de Ló. Deus ouviu a oração de Abraão e enviou Ló
enviou enviou um anjo, né? Enviou um anjo para falar com Ló para sair dessa cidade. Sai dessa cidade, leva a tua família, leva quem você quer levar, mas leva, sai dessa cidade, porque essa terra vai ser destruída. E aí o texto vai dizer que Ló não saiu de imediato. O anjo teve que pegar na mão de Ló, né? Teve que pegar na mão de Ló e a sua família para tirá-lo daquela cidade. Então aqui, depois que saiu daquela cidade, ou saindo da cidade, o anjo dá uma direção para eles, que é exatamente o que nós acabamos de ler. Quando diz assim, ó: e aconteceu que tirando fora, disse: escape ter por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pare em toda a campina, escapa lá para o monte. O anjo deixou ainda bem claro, para não parar na campina, mas ir para o monte. E o anjo disse assim, então vai para o monte e não olhe para trás para não perecer. Não olhe para trás para não perecer. Então, o anjo deu uma direção para Ló, né? Deu uma direção para o sobrinho de Abraão. E nessa direção, ele falou: não olhe para trás, nem pare na campina. Siga direto, para você se salvar. Deu para entender até aqui? Então, o que nós vamos entender através dessa palavra? Primeira coisa que nós vamos entender é: decida agir com urgência. Então Ló tinha que agir com urgência. Já tinha que sair daquele lugar e tinha que seguir para a direção que o anjo tinha lhe dado. Então, o que nós vamos entender é que muitas vezes sabemos que precisamos mudar algo que nos faz mal. Então aquela cidade estava fazendo mal para todos os moradores daquele lugar e também para Ló, porque o homem justo era justo, tinha a proteção de Deus pela oração de Abraão, mas tinha que decidir e agir com urgência. Sabe o que você precisa fazer, minha amiga? Você precisa de agir com urgência em determinadas decisões. Muitas das vezes a pessoa quer agir lento, quer agir devagar, quer agir do seu jeito, mas tem decisões que você precisa de agir com o máximo de urgência. Tem mudança que você precisa fazer assim rápido. Tem coisas que tem que ser de acordo com o tempo de Deus, mas tem direção que o próprio Deus já fala para você: segue rápido, vai embora, sai dessa cidade. Então muitas das vezes você precisa de sair de um determinado lugar, de um determinado relacionamento, de uma determinada coisa. Tem coisas que você precisa de decidir com urgência. Você tem que decidir rápido. E outra, não se deixa prender pelo passado. Você viu que o anjo disse: não olhe para trás, para Ló e para sua família. Ou seja, você pode ter vivido momentos bons ou até mesmo ruins.
em situações que hoje não são mais adequadas. Aleluia. Então tem lugar que você tem que deixar para trás. Tem passado que você tem que deixar para trás. Tem pessoas que você tem que deixar para trás. Às vezes você quer seguir para frente carregando pessoas que não faz mais parte do teu propósito, que não faz mais parte da tua vida, que não faz mais parte da tua família. Tem momento que você precisa seguir para frente e não ficar mais preso ao passado. Tem gente que casa e quer ficar preso a uma vida de solteiro. Tem gente que entra numa profissão, num trabalho, mas está preso a um trabalho do passado. Está preso a uma coisa. Tem gente que segue para um novo ministério preso ao passado. Ou seja, tem pessoas que às vezes até igualzinho o povo hebreu que saiu do Egito, mas carregando o Egito com eles. Então tem coisas que você precisa tirar de você e seguir para frente. Não carregar o passado. Então não se deixa prender pelo passado. O passado não pode fazer mais parte da sua vida. E outra, não pare no meio do caminho. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando começar uma mudança, pode até surgir o desejo de desistir ou de se acomodar em uma situação que ainda não é o ideal. Tá entendendo, minha amiga? Sabe, você tem situações que você está seguindo, mas não pode parar. Você vê que o anjo disse assim, ó, não pare na campina. Não é na campina que você vai parar, você tem que seguir até um monte. Então, você precisa seguir sem ficar parado. E não pode se acomodar. Às vezes, a primeira circunstância que você acredita que aqui acho que tá bom. Não, mas tem situações que Deus está falando assim, ó, continua. Foi assim que Deus falou com Elias. Elias, não é aí na caverna que eu quero que você fique. Eu quero que você ainda tenha ainda algo para fazer. Entendeu, minha amiga? Então você tem que seguir e não parar no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Se é uma oração, você não pode parar. Se é uma vida de consagração, não pode parar de viver uma vida de consagração. Tá entendendo? Se é seguir uma rota, uma direção, você não pode parar. Tem situações que você não pode parar na campina. Você tem que seguir. E outra, né? Ou seja, escolha o que traz segurança e crescimento. Foi quando o anjo disse, vai para o monte. Não foi? Vai para o monte, ou seja, assim como o monte era o lugar seguro, eu e você temos que buscar caminho que geram bem-estar, equilíbrio, respeito e progresso. Então, se o anjo te deu uma direção, olha, é para o monte, é lá naquele alto lá, que eu quero que você vai. Mas muitas das vezes você, não, eu vou para a caverna, vou para qualquer lugar. Não, você tem que seguir a direção de Deus, porque se você seguir uma outra direção, pode ocorrer várias coisas que você não esperava. Igualzinho aconteceu na vida de Ló, que as filhas começaram a ter pensamentos que não era adequado. Não era adequado. Vamos se deitar com o papai, vamos dar vinho para ele, ficar bêbado e vamos se deitar com ele, porque senão a gente não vamos ter descendência. Aí a maldição veio. Então tome cuidado. Quando falar, vai para o monte, não entre em caverna.
Não pare nas Campinas. Aleluia. Então, se você tem uma direção de Deus, você não pode parar. O que está acontecendo na sua vida é porque você um dia parou de seguir a direção de Deus. O que está acontecendo aí na tua vida agora? O que está passando por aí na sua vida? Sentimental, na família, no casamento, na saúde. Foi porque um dia você deixou de seguir uma direção de Deus. O Senhor está te guiando para um lugar e você, não vou parar por aqui mesmo, vou olhar para trás, enfim, você fez o contrário. Enquanto você continuar fazendo o contrário, você vai ficar sempre para trás. Você vai estar sempre perdendo, você vai estar sempre sendo derrotado. Por isso que o texto o tema vai dizer que as instruções para proteção e vitória em cada escolha. Se você seguir a instrução que Deus está te dando, a instrução de acordo com os princípios da palavra de Deus, então você vai ter proteção, você vai ter vitória e você vai ter todas as promessas de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar por aqui para essa palavra de hoje? E quero, desde já, convidar você para se inscrever no canal, comente e compartilhe com mais pessoas. Vamos orar? Une a tua fé com a minha. Momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra em que o Senhor nos orientou, nos instruiu para que nós venhamos ter proteção e vitória. Ó Senhor meu Deus, que nós venhamos fazer escolha de acordo com a Tua palavra. Por isso é que eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Eu oro pela família dela agora. Eu oro pela vida sentimental. Eu oro pelo casamento. Eu oro pela saúde. Eu oro pela vida financeira. Deus, que o Senhor venha dar vitória para ela. Que o Senhor venha repreender o mal. Que toda maldição venha ser quebrada. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a casa. Abençoe a saúde. Em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida, minha família. Entrego a família dessa pessoa, a casa dela, a vida dela nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém? Espero que você tenha ficado com essa palavra. Espero que essa palavra tenha sido uma direção para você no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fique na paz. Fique na graça. Fique na luz.